Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Concluindo aqui a retrospectiva 2024, né? Depois de diversas críticas aí, né? Peço desculpas aí pelo atraso aí da retrospectiva, que não faz o menor sentido uma retrospectiva de 2024, dia 16 de janeiro de 2025, né? Mas é o que é, rapaziada. E aliás, hoje tem Corinthians, né? Hoje tem Corinthians e Bragantino e Corinthians direto do Nabizão, né? Pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 2025, mas antes de falar do futuro, vamos falar do passado, né, rapaziada? Relembrar 2024 aí. E, pelas minhas contas, só faltou a retrospectiva do ataque corintiano, né? Já passei pelo meio-campo, pela defesa, pelos campeonatos, né? Um aspecto geral da diretoria do Corinthians e também das comissões técnicas que passaram pelo Corinthians em 2024, né? A comissão do Mano Menezes, a comissão do Antônio, né? E também a comissão técnica do Ramon Dias. Eu espero que não esteja batendo o vento do ventilador, tá? Aqui no áudio, né? Vamos orar, né? Para que o áudio fique bom, né? Também, se não ficar também, vocês não vão ver o vídeo, né? Fica à mercê do meu julgamento aí, né? Enfim, vamos lá, rapaziada. Todo mundo que, como já falei pra vocês aqui, é simples, né? Quem jogou pelo Corinthians durante o ano, né? Assisti todas as partidas do Corinthians durante o ano de 2024. É quem entrou no jogo, basicamente, teve algum tipo que deu pra fazer algum tipo de análise, tá? Vamos lá. Começando com o Yuri Alberto. Yuri Alberto teve um ano de remontada, né? Teve um ano aí de crescimento, né? Deixa eu virar aqui rapidamente. Teve um ano de crescimento e, enfim, começou muito mal 2024, né? Assim como todo o time do Corinthians, foi muito cobrado, né? Pelos gols que o Corinthians perdeu, né? Ele perdeu muitos gols, isso é verdade, durante o ano, né? Também foi alvo de críticas também pelo momento ruim que o Corinthians vive, né? E viveu politicamente também, né? O Corinthians não estava bem dentro de campo, teve toda a reformulação no elenco, né? Não teve bons parceiros de ataque durante um tempo também, mas a verdade é que ele conseguiu dar a volta por cima com o Ramon Dias, né? Embarcando nessa onda de bom momento do Corinthians, né? Ele fez muitos gols e ainda acabou como artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Ao lado do Alejandro, né? Do Vitória, e foi artilheiro do Brasil com 31 gols, superando o Pedro, que se machucou acho que em setembro, né? Enfim, Yuri Alberto, rapaziada, em questão de entrega, todo jogo que o Yuri Alberto entrou em campo, ele se entregou, tá? Isso desde 2022, isso desde a mão do VP, isso desde do momento muito ruim dele em 23 também, que também estava conturbado o time do Corinthians, né? Em questão de vontade, isso aqui é inegável. Muitas das vezes eu tava puto com o Yuri Alberto durante o jogo, queria que ele saísse do time, mas quando entrava o reserva, eu ficava puto também, porque além do cara que entrou ser ruim, era vagabundo, né? Tipo, sei lá, Pedro Raul, por exemplo, né? Entre outras opções que foram utilizadas durante o ano passado também, quer dizer, retrasado em 2023, né? E tá ruim com o Yuri, mas fica pior sem ele em questão de vontade, né? Mas também é verdade que o Yuri Alberto, beleza, ele mudou de fase, né? Tá fazendo mais gols, mas o Yuri Alberto ele é um cara que perde muitos gols ainda, né? Você pode ver que, mesmo nesse momento que ele tá fazendo muitos gols, ele é um cara que ainda perde um gol ou outro de vez em quando. Contra o Criciúma mesmo, que ele meteu 2, ele tinha perdido o gol impressionante, né? No primeiro tempo, né? Que não pode perder, foi até cobrado pelo Ramon Dias, né? Mas mudou, né? Tá fazendo gol, tá goleador, enfim. E é também um dos nomes, né? Assim como eu falei ontem do Breno Bidon, eu acho que é um dos nomes que o Corinthians pretende fazer dinheiro em 25. Eu não sei se o Yuri Alberto vai ficar durante o ano todo de 25, tá? Tava aquele climinha de, não sei se eu fico, não sei se eu vou no final de 24, né? Pelo bom crescimento dele, tem um sonho de jogar na Premier League, né? Mas convenhamos e venhamos, né? O começo do ano de 2025 não vai acontecer muita coisa, né? Pro Corinthians o objetivo principal, na verdade, é se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores, né? Para assim sim ter um ano, né? De 25, né? Depois da Copa do Mundo de Clubes lá no meio do ano, né? Enfim, essa primeira parte do campeonato do ano é Paulistão, os primeiros mata-matas ali da Libertadores, né? E acho que o começo do Brasileiro, né? Depois tem aquela parada de um mês, né? Então, meio que não tem muita coisa, né? Esse vou ficar para 2025 é saber se ele vai ficar realmente o ano todo de 25, né? Ficar a virada de ano até a metade do ano meio que acabou em 2024 mesmo, né? Mas vamos aguardar. Yuri Alberto junto com o Memphis Depay fizeram uma ótima dupla de ataque, né? O Depay, a lança ali, né? Quer dizer, o arco, né? Ele e o Garro, e o Memphis Depay ali, e o Yuri Alberto ali como a flecha, né? A lança ali que é atirada para frente, né, rapaziada? Bom, vamos lá. Arthur Souza que saiu do Corinthians, né? Colocou o Corinthians no pau porque não pagava salários, né?
Até uma polêmica sobre isso, né? Porque o Corinthians devia salários desde a gestão do Ilho, né? E somente agora na gestão Augusto, né? Que teve mínimos salários atrasados aí. Os caras já colocaram no pau, tanto ele quanto o Gustavo Silva, que eu vou falar depois aqui, né? Mas o Arthur Souza é um moleque da base. Eu tinha muita esperança nele, tá? O pouco que eu vi dele em campo, ele fez o gol no São Paulo, né? No clássico que a gente perdeu o tabu na arena, né? Mas depois jogou bem contra o Água Santa no jogo... uns jogos depois, né? Já que eu tava com o time misto já, quando não tinha mais chances de classificar no Paulista. Sempre que o Arthur Souza entrou, eu tinha... Não sei, eu gosto do jeito dele, do jeito que ele joga bola, né? Acabou indo pro Bragantino, acho que ele queimou um pouco a carreira fazendo esse movimento, tá ligado? Acho que era uma promessa boa do Corinthians aí, que o Corinthians e ele não souberam se acertar, né, rapaziada? Uma pena. Pedro Raul. Desde o início foi uma contratação ruim, né? O Pedro Raul não vive em bom momento há muito tempo já. Ele brilhou lá no Goiás, né? Teve uma passagem boa, acho que no Botafogo antes. Mas foi muito mal no Vasco da Gama, né? E foi vendido pro Toluca do México, não tinha muitos gols lá. E o Augusto, junto com o Corinthians, deu 25 milhões aí de reais, é isso? Acho que foi isso, né? Na contratação do Pedro Raul, não fez o menor sentido essa contratação. Ele parece não se adequar nesse estilo de jogo do próprio Ramon Dias aí. É muito lento, né? Achei um pouco vagabundo também. E bem verdade que no começo do ano o time não estava ajudando. Mas foi uma contratação ruim o Pedro Raul, né? E não vingou durante o ano, né? Por ter um contrato longo de 5 anos, né? O valor que ele também foi comprado, vai ser difícil desfazer dele, né? Dizem também que ele não quer sair do Corinthians, né? Agora, principalmente que o time tá bom, né? Então, tá essa bomba, né? Esse maré turbo aí na conta do Corinthians, né, rapaziada? Giovani é mais um que vive em embrólio aí, né? Parece que ia acabar o contrato dele no final do ano. Tinha propostas da Europa, né? O Corinthians quer renovar com ele, quer melhores situações, né? O Giovani também, que é um bom prospecto da base, né? Na verdade, ele foi comprado, eu acho que do Sertãozinho, né? Foi em 22, parece. Enfim, teve algumas chances com o Vitor Pereira, teve bastante chances ainda com o Fernando Lázaro, né? Teve chances também com o próprio Luxemburgo. Eu achei que ele começou muito bem lá em 22, 23, quando teve as primeiras oportunidades. Depois foi para a seleção sub-17, sub-20, não sei. Não achei que voltou tão bem. Meteu um golzinho contra o Vitória, né? No Campeonato Brasileiro, que foi muito importante. Ele acho que era com o Larousse ainda, né? Entre o Antônio Oliveira e entre o Ramon Dias, né? Ele não é exatamente um centroavante, né? Ele tem as características parecidas com a do Yuri Alberto, né? Ele é mais de velocidade, pouco caído pela direita, né? Por ser canhoto. Eu acho que ele é um bom ativo pro Corinthians, tá? Canhoto, atacante e tal, muito promissor, né? Espero que o Corinthians se acerte com ele aí pra depois conseguir uma venda, né? Lembrando, né? O Corinthians precisa de dinheiro, né? Pra 2025. Não esquecemos, né? Não nos esqueçamos aí que o Corinthians vive uma crise financeira, mesmo com a boa fase dentro de campo, né, rapaziada? Aí a projeção de vender 180 milhões em jogadores, né, para 2025. Romero, o criticado Romero, né, rapaziada? Agora capitão do Corinthians, né? Romero que renovou por mais uma temporada, né? Eu sou um grande fã de Angel Romero, acho que ele é importante para o aspecto de liderança, né? Ter jogadores que já foram campeões no Corinthians, claro que era importante uma reformulação, uma oxigenação. Não acho que foi feito da melhor forma, mas que bom que deu certo, né, no final das contas, né, não fomos rebaixados e agora vivemos em novas circunstâncias para 2025, né, com projeção até de título. E o Romero aí, que sempre que entra, deixa um golzinho, né, é um cara especialista em fazer gols em horas importantes. Ele não é mais aquele ponta direita ou ponta esquerda que cobre lateral, como já foi, né, a idade chega para todo mundo. Eu vejo ele mais nessa posição que o Ramon Dias gosta de jogar aí, né, com esses dois atacantes centralizados, né? Eu acho que ele pode jogar tanto na do Depay quanto na do Yuri Alberto, né? Acho até que ele se beneficiou com esse novo sistema de jogo, tá? Porque no 4-3-3, por exemplo, às vezes ele caía para a direita ou quando não tinha o Yuri ele jogava de 9, né? Em ambas, acho que de 9 até ele estava rendendo mais, mas de ponta o Romero estava sendo uma negação, né? Até pela perca de velocidade que ele teve ao decorrer dos anos, né? Mas vamos ver, acho que ele vai ser importante para 2025, para a composição de elenco, tá, rapaziada? O Wesley durante um bom tempo, tá? Foi o nosso único atacante bom, né? Viveu um grande momento com o Antônio Oliveira, tudo bem que foi contra times mais fracos, né? Mas teve um crescimento ali, teve uma boa venda pro Al Nassr, né, da Arábia Saudita. Enfim, o Wesley que era um pouco burro, né, mas muito bom no 1 contra 1, né, cara? Nunca evoluiu taticamente, né, no Corinthians, não sei como é que tá lá na Arábia Saudita. Enfim, teve sim um bom momento no Corinthians, né? O Wesley, durante um determinado tempo, foi bom jogador. Naquela derrota pro Palmeiras, né? Do derby lá na Barra Funda, acho que ele foi o melhor em campo do lado do Corinthians, tá? Mesmo com aquela derrota, né? Fez aqueles 2 golaços, né? Contra o Fluminense, na melhor partida na mão do Antônio Oliveira até então. Claro também que pegou aquele Fluminense do Diniz, né? Que tava já em frangalhos, né? Mas enfim, né? O Wesley aí... Enquanto esteve no Corinthians, acho que ele jogou bem, tá? Esse ano de 24.
Kaique foi muito bem na Copinha, né? Foi campeão, fez um golaço na final contra o Cruzeiro. Teve pouquíssimas oportunidades, né, no profissional. Não vou julgar o moleque, não tem como fazer uma análise maior, né? Eu não vi nada demais nele, pra te falar a verdade, tá? Ele é um ponta, arisco e tal, mas não tão arisco quanto um Wesley, por exemplo, né? Talvez ele seja mais especialista na finalização, não sei. Eu espero sinceramente que ele tenha mais oportunidades aqui, principalmente nesse Paulistão de 25, tá? O menino Kaique. Pedro Henrique tinha sido uma contratação que eu gostei, tá? Que veio do Internacional, na hora zero, né? Na hora que ele chega, né? Que ele é um cara de lado de campo, enfim, né? Sempre que jogou contra o Corinthians deu muito trabalho, né? E eu também tinha visto alguns jogos dele no Internacional no ano passado, né? E eu falei, caramba, esse cara é bom, né? O Corinthians poderia contratar ele, porque o Corinthians estava com... Ainda está, né? Com problemas nas pontas, né? Não tem muitas opções. Eu tinha gostado da contratação do Pedro Henrique. Infelizmente não vingou. Teve lá a polêmica lá que ele bateu o carro bêbado. Se machucou bastante, né? Lesão muscular. Depois teve outros reforços na janela do meio do ano. E ele foi, obviamente, né? E certamente preterido pelo Ramon Dias. E acabou perdendo espaço, né? Agora foi negociado com o Ceará, né? Tinha contrato até 2025, mas saiu de graça aí do Corinthians, né? O Pedro Henrique. Não vai fazer falta, tá? Eu fiquei frustrado, eu achei que ele poderia ir bem, que era um nome que eu traria, tá? O Biro teve poucas chances também, foi lá pro... Ele foi vendido ou foi emprestado? Acho que foi emprestado, né? Pro Emirados Árabes, né? Ele começou naquele time lá que não tinha ninguém, né? Do ano de 24, né? No elenco do Mano Menezes, né? Tinha ele, Matheus Araújo, as opções, né? Nossa, que começo de ano horrível do Corinthians, né? Enfim, o Biro é um desses caras. O Biro teve um jogo que eu fui no estádio, foi contra o Fortaleza em 2023. Até um amigo meu falou, caralho, esse moleque joga muito, né? E ele nunca passou pro próximo nível, né? Ele é muito habilidoso e tal, mas às vezes parecia que ele ficava afobado. Tipo, você vê aquele cara... Pô, você consegue ver o porte do jogador, né? Você vê que ele é um moleque habilidoso, parece bom de bola, mas às vezes o cara errava uns bagulho assim meio absurdo, sabe? Tipo, tá correndo com a bola e cai por cima da bola. Tipo, o cara realmente tá nervoso, tá ligado, mano? A camisa parece ter pesado nele, né? A camisa do Corinthians, né? Talvez o Corinthians consiga vender ele depois aí, né? Acho que não vai dar certo no Corinthians, infelizmente. Matias Rojas, né? Uma das grandes polêmicas do ano do Corinthians, né? O Rubão fez um contrato com ele aí muito louco, né? Do tipo assim, se eu dever um dia pra você, você pode ir embora, né? Você pode pedir demissão e ainda conseguir toda a rescisão, né? Foi o que o Rojas fez, né? Ainda colocou o Corinthians no pau e o Corinthians deve perder aí 50 milhões, né? Não sei. Vamos ver como é que vai ser esse bagulho da FIFA. Ainda não teve a resolução até hoje, né? Ele teve um belo dia que ele realmente não se apresentou e foi pro Miami lá do time do Messi, né, rapaziada? O Rojas que fez um jogo bom com o Corinthians, né? Que foi a estreia dele contra o América Mineiro na Copa do Brasil de 23. Ele jogou pra caralho aquele jogo, tá? Ele não chegou a jogar 0,30% depois disso. Depois daquele jogo, tá? Não sei se era o não recebo, não jogo. Não sei se outros motivos, se ele não se encaixou. Mas a verdade é que ele era bastante omisso em campo, né? Depois daquela partida. Óbvio que ele teve uma lesão também depois daquilo, né? Mas 2024... Aliás, lembrar de Rojas no ano passado parece que faz muito tempo, né? O Corinthians teve várias fases, né? Dá pra acreditar que a gente começou com o Matias Rojas, né? Como nosso camisa 10 em 2024? Eu não acredito, mas aconteceu isso mesmo. Gustavo Silva, o famigerado Mosquito, né? Outro aí que foi mais um pau no cu, né, rapaziada? Não sei qual era a ligação dele com a antiga gestão do Corinthians, né? Mas a verdade é que parecia que tava todo mundo muito fechado, né? Com a gestão passada do Duílio, né? E realmente o Augusto teve que fazer uma limpa, né? Ele, como o Arthur Souza, também colocou o Corinthians no pau, né? Direito trabalhista aí não tá recebendo, né? E ele nunca esteve recebendo em dia, né? Na gestão passada, isso é bastante curioso, tá? Ele disse até numa entrevista lá, foi tipo uma web chamada lá que faltaram com a verdade com ele, né? Que falaram que ia pagar tal dia, não pagaram e tal, e ele se esgotou, né? Enfim, né, rapaziada? Fez um gol importante contra o São Paulo no 2x2, né? Na Arena, né? Um golaço. Acho que foi o único gol dele em 2024. O Gustavo Silva jogou bem em 2020, 2021, foi isso? Com o Mancini. Com quem mais ele jogou, mano? Teve um bom momento também com o Vitor Pereira. Depois teve aquela grave lesão no joelho. Nunca mais foi o mesmo, né? Ele era um cara de velocidade. Ele nunca mais foi esse destaque de velocidade, né? Essa é a grande verdade. O Gustavo Silva. Hoje tá no Vitória, né? Enfim. Hernandes, né? O espanhol, né? O Hernandes que, vou falar pra vocês, tá? Naquele período de penumbra do Corinthians ali na zona de rebaixamento, né? Que, pô, trouxe os caras e mesmo assim não tava indo, né? Você vê que o time criava e tal, o Roberto não tava conseguindo botar a bola pra dentro. Eu tinha bastante esperança no Hernandes, né? Falei, porra, mano, esse time vai precisar muito de um 9 matador, né? Que o time, porra, ele tava criando, né? Daquele momento, né? Até então não tinha a especulação ainda do Memphis Depay no Corinthians, ou se tinha, não acreditava que ele fosse chegar. E o Hernandes, vou te falar a verdade, que mesmo eu não conhecendo, era a minha esperança, porra. Falei assim, caralho, mano, tomara que chegue o 9 aí do nada e meta uns gols, né? Tipo, porra, o Vasco achou o Cano uma vez, depois achou o Veguete, né? Uns caras meio aleatórios assim, tá ligado, mano? E era a minha esperança.
Teve poucas chances também, é verdade, né? Que ele jogou junto com o Memphis Depay. O Yuri Alberto também voltou a jogar bem, né? Assim com a chegada do Hernandes, né? Depois teve uma lesão que não foi tão grave no joelho, né? Perdeu o finalzinho da temporada. Dizem que ele vai começar jogando o Paulistão de 25, né? Vamos ver aí o nível do Hernandes, né? O espanhol, né, rapaziada? Thales Magno. Thales Magno veio de empréstimo do New York City no meio do ano, né? É um ponto esquerda, extremamente um ponto esquerda. Ele, né? Muito habilidoso, alto, né? O Thales Magno. Começou muito bem, fez 2 gols nas suas 2 primeiras partidas, né? Depois perdeu um pouco de espaço depois de uma lesão muscular. Aí o time também mudou de formação, né? Foi jogar nesse 4-3-1-2. E nem sempre o Ramon Dias muda a formação para ele poder jogar, né? Tanto é que quando continua nesse 4-3-1-2, né? E aí ele entra no lugar de um dos atacantes. Factualmente o Corinthians muda um pouquinho a estrutura, né? Mesmo sendo esse 4-4-2, pô, o Thales Magno fica praticamente na linha de lateral, né, rapaziada? Ele foi bem até, tá, rapaziada? Enfim, depois chegou outros nomes também, como eu disse, né? Mudou a formação tática, né? O Corinthians tenta acertar mais uma renovação de empréstimo, né? Acho que o New York City quer que o Corinthians compre ele, né? Eu acho os valores muito altos pelo que o Thales Magno produziu no Corinthians, tá? Agora tá tudo mil maravilhas, né? O elenco tá ótimo do Corinthians, né? Mas a verdade é que o Thales Magno não rendeu tanto assim, né? Pelo menos pra mim, né? Claro que teve a lesão, teve a mudança de formação. Eu acho que ele é importante no elenco pela questão da gente não ter muitos pontas, né? Ele é o único ponto esquerdo, pra te falar a verdade, né? Tudo bem, o Corinthians joga nesse 4-3-1-2 agora, tem muitos atacantes centralizados, mas o próprio Ramon Dias falou em uma coletiva aí que ele pretende também jogar no 4-3-3 assim que puder, que ele gosta dessa formação, né? Caso precise, ele vai jogar. E o Corinthians não tem muitos pontas, né? O Thales Magno é um deles, né? Também deve iniciar o Campeonato Paulista como titular, né? E, rapaziada, o Memphis Depay, né? O grande craque do Corinthians, né? O protagonista, né? Que chegou para ajudar até o próprio Yuri Alberto em uma melhora, né? O nosso querido Memphis Depay holandês, pago aí os seus salários pela Esportes da Sorte, né? Veio como agente livre. Me surpreendeu muito a contratação dele, tá? Porque ele é um cara novo, tá? Ele tá com 30 anos, né? O Memphis Depay busca ainda a vaga na seleção holandesa. Começou pesadão no Corinthians, né? Foi melhorando a conta-gotas, mas foi melhorando, né? O Memphis Depay. Muito habilidoso, muito forte, muito inteligente, né? Fez 2 gols de falta, né, rapaziada? 2 golaços de falta. O primeiro gol dele, puta, que golaço da porra, né? Eu estive presente, por sorte, né? Estive presente nesses 2 jogos, né? Vi do estádio. O golaço contra o Furacão e também o golaço contra o Bahia. Além de inúmeras assistências, né? O passe que ele dá pro Yuri Alberto no primeiro gol de empate, né? Contra o Racing na Arena. É magia, né? Ele puxa a marcação de 5, consegue rolar a bola pro Yuri, que faz um gol de cavada, né? Memphis Depay aí que diz que está apenas começando, né? No Corinthians aí a sua evolução, né, rapaziada? Espero que ele seja o nome aí que vai liderar o Corinthians aí na temporada de 25, que possa liderar a gente para alguns títulos, né? Para mim, foi uma surpresa o Corinthians conseguir contratar ele. E acho legal que ele tenha se adaptado tão rápido, né? Um cara que se adaptou à fiel torcida, se adaptou à cidade de São Paulo, né? Tá vivendo aqui a América do Sul, né? Ele como um cara holandês, né? Maluco europeu, tá curtindo aqui, né? Enfim, a torcida gosta muito dele, é um cara muito carismático, né? E tem tudo aí pra ser o líder desse... Espero que o Corinthians vencedor em 25, né, rapaziada? É isso, rapaziada. Acabou a retrospectiva. Graças a Odin, Alá e outras entidades religiosas aí. Desculpa aí a demora pra fazer aqui os vídeos, né, de retrospectiva, a perca também de timing, né? Mas a verdade é que estão prontos e agora vamos embarcar para 2025. Eu acho que eu vou fazer um vídeo ainda hoje, que eu vi a entrevista do Emiliano Dias pro meu timão e a entrevista coletiva do Romero na Corinthians TV, né? Antes do jogo, tá? O jogo hoje é 7h30, acho que eu consigo fazer de tarde um vídeo aí. Não prometo, tá? Mas eu queria fazer pra, enfim, comentar sobre 2025 aí, sobre o que eu ouvi desse início de 25 aí da comissão técnica e do nosso capitão Romero, né? Já que o Fagner foi embora. A certeza é que eu volto no pós-jogo. Hoje tem pós-jogo aqui, rapaziada. Hoje tem pós-jogo. Red Bull Bragantino e Corinthians, né? O Corinthians com o time misto aí, iniciando sua jornada na temporada de 2025 pelo Campeonato Paulista, né? Dito isso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E vai Corinthians!